Fala galera, boa noite, tudo bom? Vamos iniciar a nossa 16ª aula, tá? Vai ser sobre os tipos de estudos gráficos. Antes, eu gostaria de pedir que você se inscreva no canal, comente, curte, compartilhe esse conteúdo para o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante e encaminhar para mais pessoas que estejam precisando desse conhecimento, beleza? Bora partir para a aula. Então, o que vai ser o gráfico em si, certo? Trata-se da movimentação dos ativos financeiros nas bolsas de valores, representada por um gráfico dentro de um eixo cartesiano, determinando a relação entre o preço e o tempo. Dessa forma, temos a evolução do preço em um determinado período no tempo. A sua escolha e que pode variar de segundos até meses, ok? Então aqui ó, a gente tem o eixo cartesiano, certo? E aqui dentro vai ter a oscilação do preço. Aqui está um típico gráfico de linha, certo? Aqui embaixo a gente tem o tempo, né? E aí os valores. Ai, ai. Desculpa. Além de preço e tempo, a outra informação fornecida pelos mercados financeiros é o volume de negócios, que também é medido dentro de um intervalo de tempo, ok? Esse intervalo de tempo vai depender do tempo gráfico que você estiver utilizando. Portanto, é de extrema importância reforçar o fato que as bolsas de valores do mundo inteiro só fornecem 3 informações: preço, tempo, volume. Só essas 3 informações, certo? Todo o resto de indicadores, estudos e análises são oriundas de um desses 3 fatores, ou alguns deles, ou os 3 em conjunto. Logo, ignorar um ou mais desses fatores incorre em um erro grosseiro e praticamente nos restringe de informações sobre o comportamento dos preços do ativo que queremos negociar, certo? Mas por que isso, gente? Porque, convenhamos, todas as bolsas do mundo te fornecem apenas essas 3 informações, certo? Preço, tempo e volume. Tem gente aí que vai analisar gráfico e fala que só importa o preço, não precisa de tempo nem volume. Isso quando o cara que fala isso ainda não usa uma média. Se ele usa uma média, eu te pergunto, por que você usa média? Vocês vão ver mais pra frente como é que funciona o cálculo de média. Então não faz sentido você utilizar a média se tempo e volume para você não faz sentido, não tem necessidade. Certo? E sem essa análise, se você analisa somente o preço, aí eu te pergunto uma coisa. Então, quantos candles de força já te deram loss? Será que não está faltando alguma coisa na sua análise? Eu te falo que tá. Certo? O tempo. O porquê que é importante o tempo? O tempo, ele é importante para poder limitar, né, as coisas. Então, vamos supor que a gente está operando um gráfico de 5 minutos. Então, dentro dos 5 minutos, o preço vai movimentar o tanto que ele quiser por 5 minutos. Porque bateu 5 minutos, aquele preço encerra da forma que ele estiver e passa para o próximo. Ok? Então, mas isso aí tem gente que consegue fazer dinheiro com isso, tá? Nos gráficos atemporais. Só que, sei lá, pra mim, analisar um gráfico atemporal é a mesma coisa que comprar um livro, certo? Onde dentro do livro vai ter todas as informações para eu ler. Só que aí eu já sei que esse livro vai vir faltando 3 capítulos. Você ia comprar um livro desse? Eu não compro. Entendeu? Então pra mim fica faltando informações. Por quê? Porque a única coisa que o mercado te dá são essas informações. Mas tem gente que consegue fazer dinheiro, tá? Mais pra frente aí eu vou explicar pra vocês um gráfico atemporal e como é que ele funciona. E o volume, cara, o volume vai te mostrar o interesse do mercado, o sentimento do mercado. Entendeu?
Como é que você vai operar sem o volume? Como é que você vai ter certeza se aquele rompimento é um rompimento mesmo? Como é que você vai ter certeza de um direcional de mercado sem volume? Como é que você vai identificar um pullback sem volume? Analisar pullback sem volume, qualquer volta é pullback. Qualquer volta é pullback. E aí? Chegar lá no final, você vai continuar indo contra e que hora que você vai reparar que aquele pullback na verdade é a inversão de mercado? Entendeu? Então tá na hora de vocês acordarem para esses pontos, certo? E analisar. Porque cada informação dessa é crucial para trazer uma coisa diferente para você adicionar no seu operacional, certinho? Então bora lá. Aqui a gente tem o gráfico de pontos e figura. Cara, esse gráfico aqui, o Wyckoff desenvolveu ele como? Ele, aqui, ó, ele já traçava, entendeu? Os preços. Era uma folha quadriculada. Ele que fazia essas marcações aqui, ó, de bolinha, bolinha, X, sabe? Ele fazia essas marcações e fazia os riscos. E aí foi aí que ele começou a entender a lógica do mercado. Olha que o Wyckoff foi o grande titã. O grande titã que Down e Elliott basearam na teoria dele para poder desenvolver as deles. Certinho? Então esse aqui é um gráfico de ponto e figura, ok? Aqui a gente tem um gráfico de barras, que ele é semelhante ao gráfico de candles, só que ele é um pouco complicado de analisar, certo? Aqui ele te entrega a máxima, certo? O fechamento, a abertura e a mínima. Então se vocês analisarem aqui, ó, tá vendo? Só que aí, o que a gente procura na verdade é o que? É uma certa celeridade. Por quê? Enquanto isso o tempo tá passando, irmão. E se você parar para analisar isso aí, opa, não, pera aí, esse negocinho aqui que tá pra esquerda é a abertura, aquele ali pra direita, tá. Aí você vai pegando ali, isso aqui abre um quesito para você poder errar sem querer. Então esse aqui é um tipo de gráfico que eu vejo que abre muita possibilidade de erros pra gente. Por isso que eu não utilizo ele, tá legal? Aqui, um gráfico de tempo, tá bom? Que esse aqui é um gráfico temporal. Ele é simplesmente isso aqui, ó. Certo? Só que daí, como é que funciona o gráfico de Renko? O gráfico de Renko, você vai delimitar a configuração dele. Então vamos supor, a cada 200 pontos que o índice movimenta, ele fecha um boxinho desse, tá? Cada quadradinho desse a gente chama de box, ok? Então, cada movimentação de 200 ele fecha o boxinho. Se levar 2 segundos, 5 minutos, 10 minutos, 13 minutos, 1 hora, encerrar o dia sem oscilar esses 200 pontos, ele não fecha. Entendeu? Então, o que é o problema que eu vejo no gráfico de Renko? É porque, no caso, lógico, né, se passar o dia inteiro entre 200 pontos, provavelmente é um dia que a gente mal vai operar, né? Mas o gráfico de Renko, por exemplo, se você opta por operar o Wyckoff, que ele te dá uma possibilidade de poder tentar operar caixote, já estou antecipando uma diquinha para vocês, hein? No gráfico de Renko você não consegue operar. E outra coisa também que eu acho complicado no gráfico de Renko é porque você não consegue acompanhar dessa forma quando é que o mercado está tendo uma alteração de sentimento. Por quê? Você analisa isso a cada movimentaçãozinha dos candles. Certo? Então o gráfico de Renko com seus boxes, ele atrapalha muito isso. Mas como eu já disse antes, tem gente que faz muito dinheiro com gráfico de Renko. E ó, tem meu respeito. Mas para mim falta informação. Eu não consigo me adequar a esse tipo de operacional, certo? Aqui a gente tem um gráfico de linha, gente. O gráfico de linha, ele é uma linha diretona, certo? Só que aí,
ele já apresenta, ele não apresenta para você a abertura, ele vai apresentar sempre os fechamentos de preço. Então esse é o diferencial, tudo bem? Mas o que a gente vai operar vai ser o que eu vou ensinar para vocês operarem vai ser o gráfico de candles, sendo que a gente vai usar o gráfico de linhas para poder identificar uma coisinha que eu vou explicar, mas isso aí vai ser no conteúdo pago, tá legal? Então quem comprar o curso vai utilizar o gráfico de linhas para identificar um negocinho e fazer um operacional que eu vou ensinar, certo? Agora, para vocês do gratuito é só para vocês identificarem mesmo as formas de gráficos existentes, tá? Que para vocês eu vou ensinar outras modalidades de operacional para vocês entenderem o mercado e saberem operar. É isso então, um abração para vocês, até a próxima e tchau, tchau.